Como deixar de ser invisível no trabalho, sair do anonimato e mostrar o seu valor na empresa. Eu vou mostrar como que eu fiz os donos da empresa perguntarem o meu nome, usando uma única análise de dados. Fala DS, meu nome é Meigron, sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu consegui ganhar visibilidade para o meu trabalho através de uma simples análise de dados. Lembrando que o objetivo desse canal é ajudar você a dar o seu próximo passo profissional. Então se inscreve no canal, deixa o seu like para saber se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago um pouco dos projetos que eu já fiz, ao longo do meu trabalho como cientista de dados. Lembrando que eu estou montando também um grupo forte de pessoas que querem evoluir profissionalmente. Se você tem interesse em estar no meio de pessoas melhores do que você, com grande ambição, com grande experiência, que você pode aprender, se espelhar e se inspirar também, entra na nossa comunidade. Depois de ver esse vídeo aqui, confere os links na descrição, é gratuito a sua afiliação. Vamos lá, DS. Eu vou mostrar para você como que uma única análise de dados fez os donos da empresa perguntarem qual era o meu nome e quem eu era. A maioria dos profissionais, eles têm dificuldade em crescer no trabalho, seja dentro das empresas, ou prestando algum tipo de serviço para clientes. Essa falta de crescimento, ela está muito associada ao anonimato profissional, que é o nome que eu dou para isso, tá? Muitas pessoas vivem nesse anonimato no trabalho. Elas passam despercebidas nas empresas. As lideranças desconhecem o que elas fazem. Elas são apenas mais um número ali entre os outros. Muitos profissionais com alto potencial acabam sendo ignorados por viverem nesse anonimato. Quando eu trabalhava como cientista de dados sênior, eu recebia algumas demandas para fazer e a partir dos resultados de algumas dessas demandas eu ganhei muita visibilidade. E vou mostrar para você como que isso aconteceu. Eu trabalhava no time que cuidava da vitrine ali dos dados da empresa, onde tem os produtos. E o meu chefe chegou para mim e falou assim: Meigron, a gente precisa entender como os nossos produtos estão posicionados no mercado. Essa era a demanda, assim. Ele chegou para mim e falou: precisamos entender... Deixa eu até aumentar aqui, ó. Precisamos entender como os produtos estão posicionados no mercado, certo? Desse jeito aqui. Como cientista de dados ou como profissional sênior, as perguntas que chegam para você no trabalho são mais ou menos assim mesmo, tá? Elas não têm muita definição. Essas perguntas são chamadas de perguntas abertas, onde as pessoas não têm definições do que exatamente fazer e elas confiam em você para dizer o que precisa ser feito. Quando você trabalha como júnior ou como pleno, as perguntas elas já chegam prontas para você. Por exemplo, coleta o dado para mim das últimas vendas, calcula quantos novos clientes chegaram por aqueles produtos, vê quantos produtos foram retornados com uma baixa experiência. Então você já sabe o que fazer porque alguém pegou uma pergunta aberta, transformou numa pergunta fechada e entregou para você fazer. Mas nos altos cargos ali você vai precisar descobrir como fazer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe uma pergunta aberta é discutir com a pessoa sobre o entendimento que ela tem pelas palavras que ela usa. Então, por exemplo, o que é posicionamento? Muitas pessoas têm definições diferentes de posicionamento e você precisa saber qual é a definição daquela pessoa que te pediu. E eu conversei com o meu chefe e falei: cara, o que é posicionamento? E aí ele me explicou o seguinte: Meigron, posicionamento é o seguinte: será que nós temos os produtos que estão atendendo às demandas do mercado? Aí ficou um pouco mais claro, entendeu? O posicionamento para ele é produtos que atendam a demanda. Então, posicionamento significa produtos que atendem a demanda do mercado. Então era isso, legal? Aí eu comecei a entender um pouco melhor sobre a ideia do posicionamento. E aí eu falei: poxa, demanda do mercado, Como é que eu posso responder essa pergunta? E aí eu usei um pouco da ideia de oferta e demanda, que a gente vê, ouve falar muito lá da economia. Então eu pensei assim: bom, aqui nós temos a empresa, certo? Então nós temos a empresa aqui. Essa empresa, ela tem alguns produtos para vender. E esses produtos, eles estão sendo buscados por pessoas ou não. Esses produtos, eles estão dentro de um grande mercado aqui, que são as pessoas. Então, o mercado, eu vou chamar de mercado endereçável, tá? Que são pessoas que podem comprar esse produto que a empresa tem para oferecer. Então, existe um mercado endereçável aqui de pessoas procurando esses produtos. Então, se existem pessoas procurando os produtos, podem acontecer algumas situações, certo? A primeira situação que pode acontecer é a seguinte: a pessoa, ela procura o produto e ela encontra o produto, certo? Então, esse é o primeiro cenário que pode acontecer, que na verdade é o cenário que as pessoas querem que aconteça, Depois eu tenho também pessoas, aqui é pessoas procurando
produto e não encontrando. Então, isso aqui é um cenário que pode acontecer, concorda? A pessoa pode ir lá, procurar no site e não ter o produto que ela quer. Pode ser que as pessoas não estejam procurando e temos o produto. Então, eu vou colocar assim no mesmo termo, né? Temos o produto, não temos o produto, não temos produto, e aqui a pessoa não está procurando, a gente tem o produto. E pode acontecer um último caso, onde as pessoas não estão procurando e nós também não temos o produto, certo? Então, é um caso aqui que não tem, assim, as pessoas não estão procurando, a gente também não tem o produto. Então, eu tenho 4 possibilidades de acontecimento aqui. Eu tenho um acontecimento onde as pessoas estão procurando, então aqui eu tenho produto, eu tenho uma procura, ou seja, eu tenho uma oferta, melhor, uma demanda, que seria a procura pelo produto, procura, e eu tenho uma oferta, que seria produto. Então, esse aqui é um cenário, que é o cenário perfeito. Existem pessoas procurando, eu tenho coisas para ofertar. O outro cenário seria, eu tenho uma procura, mas eu não tenho oferta. Então, não oferta. Então, eu não tenho produto. Esse aqui é um cenário onde pode ser passível de uma certa melhoria. Concorda? Porque se existem pessoas que estão demandando e eu não tenho produto, é só eu ter o produto. Então, eu tenho uma certa melhoria aqui. Tá? Eu tenho outro cenário também, onde as pessoas não estão demandando, então não tem demanda, ou seja, não tem procura, né? Então, não procura. E eu tenho o produto aqui, certo? Beleza, esse cenário aqui é um cenário onde eu estou perdendo dinheiro. Ou é um cenário de melhoria também, mas eu estou perdendo dinheiro. Porque as pessoas não têm demanda. Eu estou comprando um monte de produto, inflando o meu estoque e as pessoas não estão procurando aquilo. Aqui é o contrário, né? Aqui eu estou perdendo dinheiro também, mas para eu corrigir isso aqui, basta eu ter o produto onde a demanda ela existe, certo? Bom, vou colocar de outra cor aqui também, para ficar mais fácil a gente separar. E aí, o outro cenário é um cenário onde eu não tenho a demanda, então não tem demanda. Vou colocar não demanda aqui. Não demanda e também não tem o produto. Então, não oferta, não tem o produto. Só que não tem o que eu fazer, né? Aliás, eu não preciso nem fazer. Se não tem demanda, por que eu vou ter o produto? Aqui seria o cenário ideal. Aqui seria ganhando dinheiro, certo? Então, aqui eu tenho uma demanda ideal e aqui eu tenho uma coisa que eu não me preocupo, mas aqui eu tenho 2 alavancas de melhoria. Essa alavanca aqui e eu tenho essa outra alavanca aqui. Nessa primeira, eu posso colocar mais produtos para dentro de casa e fazer as pessoas comprarem os produtos que eu tenho, ou seja, atender essa demanda, porque eu sei que tem procura. E aqui eu tenho uma outra alavanca, onde eu paro de comprar produtos que não estão sendo demandados. Então, o planejamento da minha análise era isso. Eu queria descobrir isso aqui, quantificar isso. Ou seja, qual é o tamanho da procura e por quais produtos. E aqui, qual é o tamanho dos produtos que eu tenho que não tem procura. Então, é isso que eu queria descobrir. Essa aqui era o meu planejamento para análise. Então, eu recebi uma pergunta aberta, entendi o que a pessoa gostaria de ver, ou o que ela entendia pelas palavras que ela usou, e aí eu usei ali um conhecimento de economia, que não é tão complexo, é basicamente demanda e oferta, e montei 4 quadrantes de possíveis causas, ou possíveis cenários. Eu entendi que 2 cenários eu não preciso mexer, porque um é impossível, o outro já está acontecendo, e 2 cenários eu tenho alavancas de melhoria. Em um desses cenários eu compro mais produtos, eu sugiro a compra de produtos para a empresa, e no outro eu sugiro a não compra de produtos para a empresa. Em um eu estou aumentando a receita através do aumento do faturamento, porque tem agora produtos para as pessoas comprarem, e o outro eu estou economizando dinheiro para a empresa, porque eu estou evitando que ela compre coisas que não vão ser compradas, né, pelas pessoas. E aí vai lá então eu fazer a segunda parte do meu trabalho, que é coletar os dados. Esses dados eu coletei da seguinte forma. Dentro do site tinha aqui uma barra de busca. Sabe aquelas barras de busca que fica no site para você fazer igual do Google, que você busca os produtos ali? E aí quando você faz uma busca, você tem os produtos retornados dentro de uma vitrine. Que seria... Geralmente as vitrines são 4
por infinito, tá? Então são 4 produtos numa linha, essas linhas elas são infinitas. E você vai ranquear esses produtos de maneira com que os produtos mais propensos à compra, eles aparecem no topo. Eu trabalhava nesse time, exatamente construindo esse algoritmo que eu contei para você, que é um algoritmo de ranqueamento. E aí, para fazer essa análise, o que eu acabei fazendo? Essa barra de busca aqui, a gestão dela é feita por um software que que recebe as palavras que são digitadas aqui dentro, realiza a busca no banco de dados e traz os produtos relacionados a essa busca aqui. Então, depois eu posso, em outro vídeo, se você quiser, deixa aqui nos comentários, eu posso explicar como que esse algoritmo funcionava. Mas, em poucas palavras, quando você fazia uma busca, essa palavra-chave ia para o banco de dados, trazia todos os produtos, só que antes de exibir os produtos na vitrine, existia um algoritmo que dizia daquele retorno quais são os produtos que deveriam ir em quais posições para ter mais chances de conversão. Eu posso explicar aí como é que funciona esse algoritmo para você. Mas então, eu peguei o histórico desse software aqui dos últimos 90 dias. Os últimos 90 dias, que é mais ou menos o quanto a gente usa dentro do mercado, tá? Ainda mais se a empresa for nova, uma startup, que muda muito. Então, os últimos 90 dias você tem dados bons ali. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a contar as palavras. Então, contar as palavras usadas. E aí, eu cheguei numa tabela. Essa tabela, ela tinha para mim a quantidade de pesquisas feitas por determinadas palavras. Então, eu tinha assim, por exemplo, produto A, 200 palavras. Produto B, 190 palavras. Produto C, 150 palavras. Produto D, 80 palavras. Então, eu tinha uma tabela que mostrava para mim a frequência das palavras, ou seja, quantas vezes as pessoas digitaram aquela palavra. E ela trazia para mim também qual era a palavra digitada. Então, eu tinha uma frequência aqui e eu tinha aqui a palavra usada mesmo, né? Então, era a palavra aqui. Então, por exemplo, a pessoa digitava lá, produto A, que era uma palavra da busca. Produto A. E aí, eu tinha um retorno de 200 buscas. Depois, ela digitava produto B. Produto B. E aí, eu tinha um retorno, por exemplo, sei lá, de 180 buscas, por exemplo, tá? Dava milhões de buscas aqui, mas é só para simplificar. E essa tabela aqui, eu chamei ela de tabela demanda. Por que tabela demanda? Porque ela é uma aproximação de uma certa demanda. Se eu consigo medir a quantidade de buscas vindas no meu site, eu consigo fazer uma estimativa da demanda, concorda? Então, isso aqui é uma estimativa da demanda. Eu tinha uma ideia da demanda aqui. Depois eu olhava para cada palavra dessa aqui, quais os produtos que retornavam. E aí eu contava dessas palavras que eu tinha, quais delas tinham retorno de produto. Então eu colocava aqui uma coluna, era um pouco mais completa que isso, tá? Mas eu vou simplificar aqui para você entender. Tinha uma coluna aqui que eu colocava retorno ou não retorno. Eu quero dizer o seguinte, quando a pessoa usou essa palavra aqui, existia um retorno da vitrine, ou seja, essa vitrine retornava valores aqui, produtos aqui, e aí com isso eu ia medindo, produto A, produto B, produto C, e aí eu via quantos cliques eu tinha aqui, que era a frequência, né? Quantas vezes a pessoa usava aquilo, e se tinha algum retorno ou não tinha nenhum retorno. E aí com isso eu consegui fazer a estimativa da oferta e da demanda. Aqui eu tinha a estimativa da oferta, porque eu sabia o que a empresa tinha para ofertar. E aqui eu tinha também a estimativa da demanda, porque eu sabia o que as pessoas estavam buscando. E aí eu fiz uma conta. Construí essa tabela aqui e fiz uma análise. E aí nessa análise eu mostrei quais eram as palavras mais buscadas na busca, usadas na busca, quais palavras não davam nenhum retorno do produto. Buscava também por filtros, quais os filtros eram usados na vitrine e quais deles traziam retornos de produtos e quais não traziam. Então eu fiz uma análise mesmo. E aí eu mostrei dentro dessa análise que a gente tinha uma oportunidade muito grande do produto B. Porque o produto B era um produto que entrava nesse quadrante aqui, ó. Era um quadrante de demanda, existe uma busca, mas não existe um retorno para ela. Então, aqui a gente estava perdendo dinheiro, porque não tinha produto para oferecer.
Então aqui nós deveríamos comprar esse produto. Nós deveríamos produzir esse produto aqui. Então esse quadrante, ele se encaixava exatamente aqui. Ou seja, eu tinha uma demanda, mas eu não tinha um retorno. E o de baixo era o de cima, na verdade, né? Deixa eu ver. Era o produto A, tinha retorno. Esse aqui era a condição ideal, né? E tinha outros que era o seguinte: se eu tinha todos os produtos aqui, todas as palavras usadas, e eu tinha produto, depois eu fazia uma análise para saber quais produtos eu tinha que não tinham nenhuma busca. Então, retorno aqui tinha retorno, ou seja, se as palavras tivessem sido usadas para buscar esses produtos, eles teriam sido retornados. Só que eu não tive nenhuma busca aqui. Então, eu tinha busca 0 aqui, tá? E aí eu tinha os produtos, por exemplo, aqui é o produto C, né? O produto D e o produto E. Então, os produtos D e E, por exemplo, eu não tinha nenhuma busca. Porque eu não tinha demanda, mas eu tinha uma oferta. Então, esses produtos, a gente tinha duas opções. Gerar uma demanda, e aí a gente poderia fazer isso através de investimento de marketing. A gente pode entrar numa outra discussão. Mas, a priori, a gente não deveria ter esses produtos D e E. Por quê? Porque eram produtos que ninguém estava procurando por eles. E aí eu fiz uma análise e mostrei isso na análise para as pessoas, escrevendo os gráficos e fazendo os insights, falando, olha, eu recomendo que os produtos do tipo B, eles sejam comprados porque nós não temos para oferecer. As pessoas estão buscando nesse volume aqui, nessa frequência, a gente não tem para oferecer. E os produtos D e E não estão sendo buscados, a gente tem para oferecer. Então, ou a gente gera uma demanda para eles, ou a gente para de comprar esse tipo de produto. E aí eu fiz uma estimativa do retorno financeiro disso. Por exemplo, nós temos 180 buscas no site sem nenhum retorno. Se nós considerarmos, por exemplo, retorno, se a gente considerar 5% de conversão, que é bastante alto, tá? Significa que 180, deixa eu fazer a conta aqui, 180 vezes 5%, converteriam 9 vendas. 9 vendas. 9 vendas vezes o preço do produto, que eram produtos muito caros, eram produtos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente teria aí 9 milhões a mais. Só nessa busca aqui, tá? Considerando o produto tendo 1 milhão. Eram produtos muito caros. Então, só isso aqui já geraria 9 milhões a mais, tá? E na parte de baixo aqui, a gente não tinha nenhuma busca. Então, 0 buscas no site com produto. Se eu considerar, por exemplo, com produto, se eu considerar que nós temos, 10 produtos e que cada produto custou, meio milhão, então cada produto custou 500 mil. Se eu fizer 500 mil vezes 10, vai dar 5 milhões. Isso mesmo, né? Vai dar 5 milhões. Então aqui eu estou economizando isso. Então na minha análise eu deixei muito claro, olha, considerando isso, a gente teria um acréscimo de 9 milhões na receita e nós temos uma economia de 5 milhões. Então, no total, a gente vai ter, fazendo essas ações aqui, um aumento de 14 milhões mensalmente. Cara, quando eu cheguei para as pessoas e fiz essa apresentação aqui, eu só via sorrisos daqui até aqui, assim, ó. As pessoas pareciam que estavam num comercial de pasta de dente. As pessoas ficavam ludibriadas com isso aqui. Por quê? Porque você fala o que eles querem ouvir, que é dinheiro. E você mostra a metodologia pelo qual você está apostando que esse dinheiro pode ser gerado. Então, as pessoas, elas olharam para essa análise aqui. Primeiro, eu fiz a apresentação para o time interno, para eles validarem se eu não estava deixando nenhum ponto cego aqui na minha apresentação. Depois, eu apresentei para o meu chefe e para a pessoa que tinha pedido para ele, que era o stakeholder. E depois, essas pessoas mandaram essa minha apresentação para os chefes delas, que aí seria o C-Level. 3 dias depois que eu mandei essa apresentação, as pessoas me mandavam uma mensagem: Meigron, o chefe de produto quer falar com você. Quer que você faça uma apresentação e você explique para ele o raciocínio de novo de como você chegou nesses valores aqui. E aí, eu fui nessa apresentação, 3 dias depois,
e apresentei para o board de líderes da empresa, que são os C-Levels. Lá tinha o fundador, CEO, tinha o CEO, que era o chefe de operação, tinha o chefe CPO, chefe de produto. Tá todo mundo lá, só os cabeça grande tava lá. E eu também tava lá, meu chefe tava lá comigo, para explicar para eles de onde eu tinha tirado 14 milhões incrementais a mais, só entendendo sobre dados, fazendo uma análise que aparentemente era simples. A parte mais difícil desse projeto aqui foi coletar esses dados e organizar esses dados. Mas não era uma tarefa tão complicada de organizar isso. E o que foi que aconteceu? Eles entenderam a metodologia, entenderam de onde eu tinha tirado os dados, entenderam as premissas que eu tinha feito aqui e começaram então a comprar mais produtos do tipo B para colocar no site. E começaram a parar de comprar alguns produtos aqui do tipo D e E e também começaram a tentar gerar um pouco de demanda por alguns produtos. Eu sei que no final do dia, esses 14 milhões aqui eu não consegui medir exatamente quanto entrou, mas eu tenho certeza que ficou alguma coisa próxima disso, tá? Porque no final da apresentação eu lembro que as pessoas falavam assim, Meigron, cara, graças ao teu insight, a gente colocou aquele produto lá no ar, né, para vender. E eu lembro que até as pessoas me zoavam, pô, o Meigron deveria ganhar um produto B também, né? Porque, poxa, ele que trouxe ali, ele que conseguiu achar esse insight. Então as pessoas, elas me parabenizavam mesmo por ter visto isso e proposto dessa forma de retorno financeiro para as pessoas implementar, para as pessoas fazerem. E a partir disso as pessoas sabiam o meu nome. As pessoas me chamavam pelo nome, as pessoas queriam saber a minha opinião, as pessoas queriam que eu analisasse algumas coisas, as pessoas queriam saber se eu tinha uma segunda opinião sobre alguma coisa. E aí recebi um reconhecimento financeiro, não obviamente só isso, mas teve uma sequência de coisas que eu fui fazendo depois. Mas essa visibilidade que eu fui ganhando com essas sugestões que eu vi através dos dados, foi que me fez crescer profissionalmente, me ser visto, né? Fazer com que eu fosse visto, que as pessoas soubessem o meu nome, que as pessoas quisessem a minha opinião sobre algumas coisas. Porque eles entenderam que eu sabia gerar valor, que eu sabia, olhando através do meu trabalho, olhar as coisas que eles não estavam vendo e conseguia propor coisas práticas que eram modificações que acabavam gerando muito dinheiro. Então, esse é o tipo de conhecimento profissional que eu desejo para você, porque é assim que você vai fazer você crescer, gerando valor para as pessoas tomarem boas decisões.